A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Novo Testamento, livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Meus filhinhos, muito rico, né? O João, adolescente, apóstolo do Senhor, o mais jovem, o que reclinou sobre o peito do Senhor Jesus, aquele de quem o Senhor disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa, Pedro? João, o discípulo amado, que contemplou toda a obra do Senhor em carne, que contemplou toda a obra que o Senhor executou por meio de todos os apóstolos, sendo ele agora um dos últimos apóstolos, dos 12 escolhidos pelo Senhor. Já velho, vem nos chamar de filhinhos tão carinhosamente. Não pequeis. Por quê? Porque ele sabe que ele é um pecador, que graça ganhou. Ele sabe na sua experiência que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele sabe que dentro da natureza do homem habita a natureza de Satanás, o pecado, o diabo. E o Senhor Jesus, que é Deus, veio para salvar o pecador, morrendo na cruz e ressuscitando. Hoje é o Espírito que dá vida, e quando ele entra dentro do homem, quando o homem crê e o chama, o confessa que ele é Deus, Senhor Jesus, ele é salvo. E João então diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Que maravilha, não é? O próprio Deus, o próprio Criador, depois que experimentou o viver humano na carne, se tornou nosso advogado, porque ele venceu o diabo na carne. Quando ele morreu na cruz, ele colocou o diabo debaixo dos seus pés. E João está nos encorajando. Olha, não vivam na prática do pecado. Mas se porventura aconteceu algum acidente e vocês fraquejarem, não desanimem, não fiquem caídos. Se levante. Você tem um advogado. É Jesus Cristo justo. Ele é Deus homem, ele é um homem Deus. Ele sabe o que é a carne do homem, mesmo sem nunca ter praticado nada que o diabo quisesse, o pecado. Ele, o justo, o Senhor Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação. Onde que acontecia a propiciação? Lá no Antigo Testamento. O Senhor mostrou a planta do tabernáculo, da barraca, da tenda para Moisés, para que aquela barraca, aquele tabernáculo fosse edificado. E lá dentro do tabernáculo fosse colocada uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro, aonde as tábuas que Deus mesmo escreveu com a sua caligrafia, os 10 mandamentos, fosse depositado, fosse guardado. E Moisés podia entrar dentro do segundo compartimento do tabernáculo Santos dos Santos. Só ele podia entrar lá. E o sumo sacerdote, uma vez por ano. Porque os sacerdotes podiam entrar na primeira parte do tabernáculo, que é o santo lugar. Mas o Santos dos Santos, o segundo quarto, o segundo compartimento, só Moisés e o sumo sacerdote podiam entrar. E ninguém podia entrar lá sem o sangue que tinha lá fora no tabernáculo o altar, onde os animais eram sacrificados, imolados. Era pego o sangue daquele animal, e quando eles entravam dentro do Santo dos Santos, eles aspergiam esse sangue sobre a tampa da caixa, onde tinha os querubins olhando para dentro da caixa, para que Deus, ao olhar para eles, não vissem o pecado neles, mas vissem o sangue do animal lá de fora, para que eles fossem aceitos por Deus.
E na entrada desse Santo dos Santos, desse quarto, desse compartimento, havia um altar de incenso. E eles tinham um incensário, um pratinho com correntinhas, onde ele pegava a brasa lá do altar, colocava no pratinho, e chegava ali no altar de incenso dentro do santo lugar, e pegava o incenso e colocava dentro do pratinho, para produzir fumaça e perfume, aroma a Deus, e 4 especiarias. Então ele só podia entrar lá dentro para falar com Deus, com o incenso e com o sangue. E isso se tornava propiciação. O que é isso? Eles eram aceitos por Deus para se ter comunhão. Hoje, o sangue do animal não é mais do animal, porque o Senhor falou na palavra que o sangue de animais, de bodes e de bois, não pode tirar o pecado do homem. O sangue é o sangue de Deus, é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Só com esse sangue nós podemos nos adentrar e termos comunhão com Deus no Santo dos Santos. E onde é o Santo dos Santos hoje, se o tabernáculo terreno, físico, não mais existe? Porque depois do tabernáculo se tornou o templo em Jerusalém, que Salomão construiu. Cadê o templo? Também foi destruído. Então nós somos esse tabernáculo. Nós temos o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. O tabernáculo, como templo, tinha o Santo dos Santos, o santo lugar, que era o tabernáculo em si, e tinha um quintal, aquilo que separava por meio de uma cerca o tabernáculo do arraial, do meio do povo. Esse quintal é chamado átrio exterior, que é o nosso corpo, a nossa carne. Hoje Deus quer ter comunhão dentro de nós, porque nós somos o tabernáculo, a casa de Deus. Nós não vamos conseguir ter comunhão com Ele se não for por meio do Santo. Amém.